Quantos números ABC de 3 algarismos distintos tais que o número AB de 2 algarismos seja divisor de A, B e C? Bom, uma questão de divisibilidade, tá? Uma questão totalmente literal, então a gente precisa entender o que essa questão me dá ou está pedindo numericamente, tá? Então, eu preciso descobrir quantos números de 3 algarismos distintos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vamos botar aqui, ó, 1, 2 e 3. São 3 algarismos, beleza? E aí, esse número, ele precisa ser divisível pelo número que é formado aqui, ó, pelos 2 primeiros algarismos. Por exemplo, vamos pegar aqui o número de 3 algarismos, ó, 1, 2 e 0, é o 120. E observe que o 120, ele é exatamente divisível, ó, pelo número que é formado pelos 2 algarismos aqui da esquerda, que é o 1 e o 2. Você concorda que o 120 ele é divisível por 12? Pois é exatamente isso que a questão quer. A questão quer saber quantos números de 3 algarismos eu consigo com essa característica, que ele seja divisível pelo número que é formado, ó, pelos 2 algarismos aqui da esquerda. Então observa o seguinte, a gente consegue números com esse mesmo padrão aqui, ó. É só a gente repetir o primeiro algarismo e o último, ó. Repete o primeiro que é 1 e o último que é o 0. E aí a gente só vai variar o algarismo do meio. Eu vou colocar aqui o 3, e aí o 130, ele vai ser divisível por 13, né? Que é aqui, ó, os 2 primeiros algarismos. Mesma coisa, o 140, ele vai ser divisível por 14, que é, ó, o número formado pelos 2 primeiros algarismos. Isso aqui, ó, eu vou continuar com isso até chegar lá no 190. O 190 vai ser divisível por 19, né? Os 2 algarismos aqui da esquerda. Show de bola? E aí observa, quantos números que eu consegui formar nessa coluna aqui? É só você contar, né, de 2 até 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu consegui formar 8 números. Então a gente já tem aqui uma ideia muito bacana. Agora pensa comigo, do 120 até o 129, ó, será que do 120 até o 129, né, começando pelo 123, porque a gente não pode repetir algarismo, né? O 120 eu já usei, o 121 não posso repetir 1, o 122 não posso repetir o 2, então eu vou começar pelo 123, né? Então eu pegaria 123 até o 129, né? Será que o 123 ele vai ser divisível por 12? Com certeza não, nem precisa fazer conta. Sabe por quê? Porque se o 120 é divisível por 12, o próximo múltiplo de 120, ou seja, o próximo número depois do 120, que vai ser divisível por 12, vai ser o 120 mais 12, que é o 132. Ou seja, o 120 é divisível por 12. O próximo número também divisível por 12 vai ser o 132. Então, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, nenhum desses caras vão ser divisíveis por 12. Mas por que você está explicando isso, professor? Porque eu quero que você entenda que a gente só vai conseguir, ó, números nesse padrão aqui, ó, nesse formato, números que terminam em 0, para satisfazer o que a questão está pedindo. Beleza? Então a gente vai fazer agora exatamente a mesma coisa, só que ao invés de começar com o algarismo 1, eu vou começar com o algarismo 2. Então vou colocar assim, ó, 210. Ó, vou começar com o algarismo 2, vou terminar com o algarismo 0. Esse número aqui, ó, ele é divisível por 21, né? Quem é o 21? Ó? É o número formado pelos 2 algarismos da esquerda. E agora você vai fazer o quê? Você vai fixar o 2, você vai fixar o 0 e só vai variar o algarismo do meio, né? Lembrando que você não pode repetir.
Então, ó, 210, beleza, eu vou ter que pular agora para o 230, 240, 250, e isso aqui eu vou até o 290, beleza? Então, o 230 vai ser divisível por quem? Por 23, né? Ó, o 23 aqui. O 240 vai ser divisível por 24. Olha o 24 aqui, ó. 250 é divisível por 25. Olha o 25 aqui. E o 290 é divisível por 29. Olha o 29 aqui. Observa o seguinte. Quantos números eu tenho de 210 até 290? A gente tem exatamente 8 números novamente, ó. 210, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290. Então eu tenho aqui mais 8 números. Então você está observando que existe um comportamento ali padrão, né? Você começa com 1, varia, você tem 8 números. Começa com 2, varia, você tem 8 números. Então você vai repetir essa lógica, né? Você vai começar com 3, depois você vai começar com 4, depois você vai começar com 5, né? Começando com 1, começando com 2, começando com 3, começando com 4, começando com 5, começando com 6, começando com 7, começando com 8 e começando com 9, tá? Então, ó, da mesma maneira que aqui eu consegui formar 8 números, aqui eu também consegui formar 8 números, eu também vou conseguir formar 8 números começando por 3, né? O primeiro vai ser 310, depois 320, depois 340, 350 até chegar no 390. Então aqui eu vou ter também 8 números. E essa lógica, ela vai se repetir, ó, até chegar aqui nos números que começam por 9. Vai ser 910, 920, 930, 940, tal, até 990. Você vai ter mais 8 números. Então, quantos números aqui, ó, que a gente vai conseguir no total? É isso que a questão quer saber. Quantos números? Então, para você determinar, para você responder essa pergunta, é bem simples, tá? Eu tenho aqui, ó, um grupo de 8 números, eu tenho aqui um outro grupo de 8 números, e eu tenho aqui, ó, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 8 números. Então, ó, 7 grupos, 8, 9, a gente tem ao todo 9 grupos de 8 números cada. Então, a gente vai ter no total 9 vezes 8, 72 números de 3 algarismos que são divisíveis pelo número formado, ó, pelos 2 primeiros algarismos da esquerda. 72, gabarito, letra C.